O despertador tocou às 5:30 da manhã, mas eu já estava acordada. O sono leve era um reflexo da ansiedade que vinha me acompanhando há semanas. Trabalhar como operadora de caixa na Rede Max era um alívio para as contas em casa. Mas, ultimamente, o ambiente na loja estava se tornando insuportável. Rogério, o gerente, fazia questão de tornar cada turno mais difícil que o anterior. Ele sempre encontrava um motivo para criticar. Sempre tinha um jeito de nos fazer sentir pequenos. Levantei-me devagar, tentando não acordar minha mãe, que dormia no pequeno sofá da sala. O espaço em casa era apertado, mas era o melhor que conseguíamos pagar. Peguei minha mochila, o uniforme já dobrado em cima da mesa e saí em silêncio. O ônibus lotado, o trajeto longo e o cansaço já faziam parte da rotina. Cheguei à loja pouco antes da abertura. O cheiro de café barato se espalhava pelo pequeno refeitório dos funcionários, misturado com o murmúrio das primeiras conversas da manhã. Peguei meu crachá e fui direto para o caixa, organizando a máquina registradora enquanto o resto da equipe se preparava para o dia. Foi então que percebi um homem parado próximo à entrada. Ele não parecia um cliente comum. Vestia um terno elegante, mas sem ostentação, e tinha um olhar atento, analisando cada detalhe da loja. Algo nele me fez desviar o olhar rapidamente. O primeiro cliente do dia chegou ao meu caixa, e eu tentei me concentrar no atendimento. Mas a sensação de que aquele homem estava ali por um motivo maior não saía da minha cabeça, e eu nem imaginava o quanto aquele dia mudaria minha vida. O movimento na loja começou devagar, como sempre acontecia nas primeiras horas da manhã. Clientes entravam e saíam, alguns apenas para pegar algo rápido, outros já enchendo os carrinhos com compras do mês. Eu tentava me concentrar no trabalho, mas a presença daquele homem perto da entrada me deixava inquieta. Ele não pegava produtos, não falava com ninguém. Apenas caminhava pelos corredores, observando tudo com atenção. Quem era ele? Um fiscal? Um investidor? A sensação de que ele não estava ali, por acaso, crescia a cada minuto. Meus pensamentos foram interrompidos por uma voz alta e impaciente. "Isabela, o que você pensa que está fazendo?" O frio no estômago veio instantaneamente. Rogério estava se aproximando com passos pesados, os braços cruzados e o olhar de reprovação. Respirei fundo, tentando manter a calma. Eu perguntei uma coisa. "Você está dormindo no serviço?" Algumas pessoas na fila olharam discretamente, sem querer se envolver. "Desculpe, senhor. Eu estava organizando o troco. E desde quando você precisa de 5 minutos para contar moedas? Quer que eu te ensine a fazer conta básica?" Minha garganta apertou. Esse era o tipo de coisa que ele fazia. Aproveitava qualquer oportunidade para desmoralizar a gente. Sabia que ninguém ousaria se opor. Apertei o botão para abrir a gaveta do caixa e continuei contando as notas, tentando ignorar o calor no rosto. Mas, ao levantar os olhos, vi que o homem de antes estava parado próximo ao setor de frios, observando toda a cena. Seu olhar agora não era mais apenas de curiosidade. Era o olhar de alguém que não gostou nada do que viu. Eu queria desaparecer. Meu rosto queimava e minhas mãos tremiam levemente enquanto tentava continuar passando as compras no caixa. Sabia que se demonstrasse qualquer reação, Rogério só se sentiria mais poderoso. Mas ele não tinha terminado. "É incrível como você sempre encontra um jeito de atrasar tudo. Se eu dependesse de funcionários como você para manter essa loja funcionando, já estaríamos falidos." A cliente à minha frente, uma senhora de cabelos grisalhos, franziu a testa, desconfortável. "Moço, não precisa falar assim com ela", murmurou, em tom hesitante. Rogério soltou uma risada curta e sarcástica. "Ah, então agora temos defensores de incompetentes? A senhora quer que eu passe a compra para ela também?" Meu coração disparou. Eu não podia acreditar que ele estava falando assim com um cliente. Mas antes que eu pudesse reagir, ouvi uma voz firme cortar o silêncio. "Esse é o tipo de atendimento que sua equipe recebe todos os dias?" A loja inteira parou. O homem misterioso, que até então apenas observava, agora estava ali, encarando Rogério de frente. Sua postura era calma,
mas seu olhar era cortante. E quem é você para se meter? Rogério retrucou, dando um passo à frente. O homem ergueu ligeiramente o queixo, como se estivesse esperando exatamente essa pergunta. Alguém que se importa com o que acontece aqui. A tensão era palpável. Os funcionários trocavam olhares, discretos, e os clientes fingiam olhar para os próprios carrinhos, mas ninguém queria perder o que viria a seguir. Se você está insatisfeito com o atendimento, sinta-se à vontade para ir embora. Aqui sou eu quem mando. O homem deu um pequeno sorriso, mas não havia humor algum ali. É mesmo? Ele enfiou a mão no bolso e tirou algo pequeno, reluzente, um cartão dourado. Rogério piscou, confuso. Olhou para o cartão, depois para o homem. Então, sua expressão mudou completamente. E naquele momento, eu soube. Aquele não era um cliente qualquer. O silêncio na loja era quase ensurdecedor. Todos pareciam prender a respiração, esperando pelo próximo movimento. Rogério olhava fixamente para o cartão dourado na mão do homem, sua expressão endurecendo conforme a ficha caía. O que significa isso? Sua voz não tinha mais a mesma arrogância de antes. O homem girou levemente o cartão entre os dedos e depois o guardou de volta no bolso, como se já tivesse mostrado o suficiente. Seus olhos voltaram a encontrar os de Rogério, agora sem nenhuma paciência. Significa que, a partir de agora, sou eu quem faz as perguntas. Eu senti um arrepio percorrer minha espinha. O homem misterioso não era apenas alguém importante. Ele era o homem mais importante que poderia estar ali. Marcelo Torres. O dono da rede Max, o impacto da revelação foi imediato. Funcionários se entreolharam em choque, alguns clientes cochicharam entre si. Até mesmo os que fingiam não estar prestando atenção, agora estavam totalmente focados na cena. Impossível! Rogério murmurou, sua postura vacilando pela primeira vez. Marcelo não parecia se importar com o espanto dele. Sua atenção estava voltada para mim. Você está bem? Sua voz soou mais suave agora, mas ainda carregava firmeza. Minha boca abriu um pouco, mas nenhuma palavra saiu. Como responder a isso? Depois de meses sendo tratada como se não fosse nada, alguém finalmente estava me perguntando se eu estava bem. E esse alguém era ninguém menos do que o dono da empresa. Eu estou. Foi tudo o que consegui dizer. Marcelo assentiu levemente e então voltou sua atenção para Rogério. Mas sua expressão agora era completamente diferente. Agora, vamos falar sobre como você trata os funcionários da minha empresa. O rosto de Rogério perdeu a cor, e eu sabia que aquele era o começo do seu fim. Rogério abriu e fechou a boca algumas vezes, mas nenhuma palavra saía. O homem que ele havia tratado com desdém minutos atrás era, na verdade, o dono de tudo aquilo. A postura rígida e autoritária que ele sempre exibia diante dos funcionários agora parecia encolher a cada segundo. Então, Rogério. Marcelo cruzou os braços, olhando diretamente para ele. Você gosta de gritar com funcionários na frente de clientes? É assim que gerencia uma equipe? A voz de Marcelo não. Era agressiva, mas carregava um peso que ninguém ali ousaria desafiar. Senhor Marcelo, eu estava apenas garantindo que a loja seguisse o padrão de excelência que o senhor exige. Alguns funcionários... Bom, eles não são tão eficientes. Meu peito apertou. Ele estava falando de mim. Como se fosse minha culpa tudo o que tinha acontecido. Marcelo não desviou o olhar. E por isso você os humilha? Expõe? Faz com que tenham medo de errar? Esse é o seu conceito de liderança? Rogério engoliu em seco, seu rosto ficando ainda mais pálido. Eu só queria manter o controle da equipe. Marcelo soltou um riso curto sem humor. Controle? Eu acabei de passar 20 minutos aqui dentro e tudo o que vi foi medo e tensão. Ninguém aqui parece respeitar você. Temem, talvez. Mas respeito? Isso você nunca teve. Um silêncio pesado tomou conta da loja. Os funcionários se entreolhavam, alguns tentando esconder um pequeno sorriso satisfeito. Pela primeira vez, Rogério estava sendo confrontado por alguém que ele não podia intimidar.
Marcelo passou os olhos pelo mercado, analisando tudo com atenção. Vou perguntar mais uma vez, e sugiro que você me responda com sinceridade. Como exatamente você tem tratado minha equipe? Os olhos de Rogério se arregalaram. Ele sabia que qualquer resposta errada poderia ser seu fim ali mesmo. Eu, por outro lado, sentia pela primeira vez que a justiça estava sendo feita. Rogério parecia tentar encontrar um jeito de se livrar daquela situação. Seu olhar percorria a loja, como se procurasse apoio de alguém, mas todos os funcionários evitavam contato visual. Não havia mais ninguém para defendê-lo. Eu sempre fiz o melhor pela loja, Sr. Marcelo. Sempre exigi disciplina para manter tudo funcionando do jeito certo. Mas algumas pessoas simplesmente não levam o trabalho a sério. Ele não disse meu nome, mas todos sabiam que estava se referindo a mim. Marcelo manteve o olhar firme. E para você, disciplinar significa humilhar? Gritar? Criar um ambiente onde as pessoas têm medo de errar? Eu construí essa empresa com base no respeito. Mas, pelo que vejo, você acredita que o medo é mais eficiente do que a motivação. Senhor Marcelo, o senhor sabe como é difícil manter uma equipe alinhada. Às vezes, precisamos ser mais rígidos para garantir que a loja funcione. Se eu deixo passar certos erros, daqui a pouco a equipe inteira relaxa. O que eu faço aqui é para o bem da empresa. Marcelo cruzou os braços, um pequeno sorriso surgindo no canto dos lábios. Interessante, porque na minha experiência, as melhores equipes são aquelas que se sentem valorizadas, não as que trabalham aterrorizadas. O silêncio foi absoluto. O rosto de Rogério ficou vermelho, como se tentasse conter sua indignação. Pela primeira vez, ele não tinha uma resposta pronta. Marcelo passou os olhos pela loja, observando os funcionários, que acompanhavam a cena com expectativa. Ele então respirou fundo e voltou a encarar o gerente. Você falhou como líder. E não digo isso apenas pelo que vi hoje, mas pelo ambiente que percebi aqui. Os funcionários não te respeitam, Rogério. Eles te temem. E medo não sustenta uma equipe. Os olhos de Rogério se arregalaram. Ele finalmente entendeu o que estava prestes a acontecer. A partir de agora, você está desligado da empresa. Quero que entregue sua identificação e deixe a loja imediatamente. Um murmúrio percorreu o ambiente. Alguns funcionários trocavam olhares discretos, enquanto outros não conseguiam esconder o alívio. Senhor Marcelo. Rogério tentou argumentar, sua voz trêmula. Decisão final. Você pode ir agora ou ser escoltado para fora. Rogério ficou parado por um instante, tentando assimilar, mas quando percebeu que não havia saída, arrancou o crachá do pescoço e o jogou sobre o balcão. Vocês vão se arrepender. Sem dizer mais nada, ele caminhou até o escritório para pegar suas coisas. Seu orgulho não permitia que olhasse para trás. Quando a porta se fechou atrás dele, um peso invisível pareceu se dissolver no ar. Pela primeira vez desde que comecei a trabalhar ali, senti que podia respirar sem medo e, no fundo, sabia que a loja nunca mais seria a mesma. A saída de Rogério deixou um silêncio estranho na loja. Era como se todos ainda estivessem absorvendo o que tinha acabado de acontecer. Ninguém esperava ver o gerente arrogante ser demitido daquele jeito, e muito menos pelo próprio dono da empresa. Os funcionários começaram a voltar ao trabalho, mas o clima era visivelmente diferente. Alguns cochichavam discretamente, outros trocavam olhares surpresos. Pela primeira vez, a tensão que dominava o ambiente parecia ter sumido. Eu ainda estava no caixa, tentando processar tudo. Olhei para Marcelo, que agora analisava a loja com atenção. Seu olhar percorria cada setor, como se enxergasse aquele lugar de uma forma completamente nova. De repente, ele se virou para mim. Isabela, pode me acompanhar um instante? Meu coração disparou. Eu fiz algo errado? Será que, apesar de tudo, ainda seria demitida? Engoli o nervosismo e assenti, saindo de trás do caixa e seguindo Marcelo até uma área mais reservada, próximo ao escritório. Ele me analisou por um momento antes de falar. Quero que me conte a verdade.
Como era trabalhar aqui com Rogério? No comando? Senti minhas mãos suando. Não sabia se deveria dizer tudo o que pensava, mas depois de tudo o que aconteceu, percebi que essa poderia ser minha única chance de ser ouvida. Era difícil. Ele fazia a gente se sentir inútil. Sempre nos pressionava além do necessário, e se algo desse errado, a culpa era nossa, nunca dele. Todos tinham medo de perder o emprego. Marcelo assentiu levemente, como se confirmasse o que já suspeitava. Isso precisa mudar. Ele cruzou os braços e olhou ao redor novamente. Você trabalha aqui há 6 meses, certo? E sim, senhor. E se eu te dissesse que quero te dar uma nova oportunidade? Franzi a testa, sem entender. Uma oportunidade? Como assim? Quero te promover. Você conhece bem essa loja e sabe exatamente os problemas que acontecem aqui. Quero alguém de confiança ajudando a reconstruir esse ambiente. O que me diz? Meu peito apertou. Nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer comigo. Trabalhar naquela loja tinha sido um desafio diário, mas agora, pela primeira vez, sentia que meu esforço estava sendo reconhecido. Eu não sei o que dizer. Marcelo sorriu de leve. Diga sim. E naquele momento, soube que minha vida estava prestes a mudar. Na manhã seguinte, cheguei à loja mais cedo do que o normal. Meu uniforme ainda era o mesmo, mas algo dentro de mim tinha mudado. Pela primeira vez, não senti aquele peso no peito ao atravessar as portas de vidro. Não era mais apenas uma operadora de caixa. Agora, eu tinha uma responsabilidade maior. A equipe ainda parecia surpresa com tudo o que aconteceu no dia anterior. Alguns funcionários vieram me parabenizar discretamente, outros apenas lançavam olhares curiosos. Ninguém falava abertamente sobre a saída de Rogério, mas era impossível não notar o alívio no ar. Marcelo já estava na loja, conversando com alguns supervisores. Ele me chamou assim que me viu. Pronta para começar? Assenti, mesmo, sentindo um frio na barriga. Sim, só. Ainda estou tentando acreditar. Nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer comigo. Ele sorriu de leve. Eu também já estive no seu lugar. Quando comecei, ninguém me deu nada de graça. Mas aprendi que pessoas certas, nos lugares certos, fazem toda a diferença. E acho que você é uma dessas pessoas. As palavras dele me deram um novo tipo de confiança. Passei a manhã ao lado de um dos supervisores, aprendendo mais sobre as funções administrativas. Era muita coisa para absorver, mas pela primeira vez senti que estava sendo desafiada de um jeito positivo. No meio do expediente, um funcionário mais antigo, Carlos, me chamou de lado. Você merece isso, Isabela. A gente nunca teve alguém que realmente se importasse com a equipe. Se precisar de ajuda, estamos com você. Aquelas palavras significavam mais para mim do que qualquer promoção, porque naquele momento percebi que minha nova função não era apenas sobre um cargo, era sobre fazer a diferença. Os dias seguintes foram intensos. Eu ainda estava me acostumando com minha nova posição, mas pouco a pouco comecei a entender como tudo funcionava nos bastidores. Marcelo estava presente na loja quase diariamente, acompanhando de perto as mudanças que queria implementar. E, para minha surpresa, ele fazia questão de me incluir em muitas delas. A primeira grande transformação foi no sistema de atendimento aos funcionários. Antes, ninguém se sentia seguro para relatar problemas. Agora, Marcelo criou um canal direto, onde qualquer colaborador podia dar sugestões ou denunciar condutas abusivas, e desta vez, sem medo de represálias. Outro ponto que mudou foi o treinamento da equipe. Em vez de gritos e pressão, Marcelo trouxe um método mais eficiente, baseado na motivação e no respeito. O resultado? Os funcionários começaram a trabalhar com mais confiança. Pequenos gestos, como incentivar ideias e reconhecer bons desempenhos, estavam mudando completamente o ambiente da loja. Engraçado como as coisas mudam quando a gente tem um líder de verdade, né? Comentou Paul André, o supervisor.
enquanto ajustávamos uma nova escala de horários. Eu sorri. De fato, a loja parecia outro lugar. As pessoas estavam mais à vontade. Os clientes percebiam a diferença no atendimento e a tensão que antes pairava no ar havia desaparecido. Marcelo me chamou para uma reunião ao final do expediente. No escritório, ele analisava alguns relatórios, quando levantou os olhos para mim. Isabela, quero te perguntar algo. Você acha que fizemos as mudanças certas até agora? Engoli em seco. Ainda não me acostumava com o fato de que o dono da empresa valorizava minha opinião. Acho que sim. Ainda temos muito a melhorar, mas o mais importante é que as pessoas finalmente sentem que fazem parte de algo. Antes, tudo parecia uma luta diária. Agora, tem um propósito. Marcelo assentiu, satisfeito. É exatamente isso que eu queria ouvir. Saí do escritório com um sorriso leve. Não apenas porque a loja estava mudando, mas porque, pela primeira vez, senti que eu mesma estava mudando também. Olhando para a loja agora, parecia difícil acreditar que, poucos dias atrás, aquele era um ambiente sufocante, onde todos trabalhavam sob pressão. O medo foi substituído por motivação, e a insegurança deu lugar à confiança. Marcelo ainda acompanhava de perto as mudanças, mas, pouco a pouco, começou a delegar mais responsabilidades para a equipe. Eu também havia mudado. Não era mais a mesma jovem que evitava chamar atenção para não ser repreendida. Agora, eu fazia parte da transformação daquele lugar. Cada vez que um funcionário sorria enquanto trabalhava ou que um cliente elogiava o atendimento, sentia que estávamos no caminho certo. Marcelo convocou uma reunião geral no fim da tarde. Todos os funcionários se reuniram no refeitório, curiosos, para ouvir o que ele tinha a dizer. Quero agradecer a todos vocês. Sei que nem sempre foi fácil trabalhar aqui, mas hoje vejo uma equipe que realmente faz a diferença. E isso não aconteceu apenas pelas mudanças que implementei, mas porque cada um de vocês decidiu acreditar que era possível. Os funcionários trocaram olhares, muitos sorrindo discretamente. E tem mais uma coisa, ele continuou. Isabela, venha aqui. Senti o coração acelerar. Caminhei até ele sob os olhares atentos da equipe. Você provou ser mais do que uma funcionária dedicada. Mostrou que se importa com este lugar e com as pessoas. E é por isso que, a partir de hoje, quero que assuma um novo cargo na Rede Max. Quero você como supervisora. O ar ficou carregado de surpresa. Alguns funcionários começaram a bater palmas e eu fiquei sem reação. Eu não sei o que dizer. Minha voz saiu mais baixa do que eu esperava. Marcelo sorriu. Diga que aceita. Olhei ao redor. Vi André assentindo em aprovação, Carlos sorrindo, outros funcionários me encarando com orgulho. Respirei fundo e sorri. Eu aceito. O refeitório explodiu em aplausos. Naquele momento, percebi que minha jornada naquela loja estava apenas começando. Às vezes, as maiores mudanças acontecem nos momentos mais inesperados. O que teria acontecido se Marcelo não tivesse feito aquela visita surpresa? E se ele tivesse ignorado a humilhação que presenciou? Pequenos atos podem transformar vidas. E a verdadeira liderança não está no medo, mas na capacidade de inspirar e valorizar aqueles ao seu redor. Agora, imagine-se no lugar dele. Você teria tomado uma atitude ou teria ficado em silêncio? Agora, clique no vídeo que está na tela para continuar sua jornada de autoconhecimento e refletir sobre escolhas que fazem a diferença. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que tocam o coração e nos fazem pensar sobre nossas próprias vidas. Até a próxima!